Fala turma, bom dia, como vocês estão? Galera, vou fazer o fechamento de mercado aqui, fiquei devendo para vocês aqui de ontem, do dia 29, né, segunda-feira. Tô com um probleminha aqui na webcam, não tá aparecendo aqui a minha imagem, mas nem por isso vou deixar de fazer o fechamento de mercado, tá bom? Então vamos para mais estudo diário aí, mais uma dose de análise técnica. Se a gente puxa o Nasdaq aqui ontem, galera, no movimento de ontem ele vinha aqui numa forte alta, olhando aqui pelo tempo gráfico de 5 minutos, né? Ele tinha quebrado a estrutura aqui dos 60 minutos, ó. A gente vinha numa forte tendência de queda. Ele rompe então essa região da SLT que vinha passando aqui, ó. SLTB que vinha passando aqui na região. Rompe aqui então, né? Busca liquidez embaixo. Então na parte da madrugada ele começa um movimento de alta, né? Movimento de alta. Então, quando a gente chega aqui próximo da abertura do mercado americano, ontem ele já vinha aqui esticado numa região, né? Ó, olha só, a gente tinha o alinhamento das médias, preço fazendo fundo mais alto, né? Ó, renovando máxima, renovando máxima, renovando máxima. Até que então, galera, acontece aqui uma coisa que eu falo bastante aqui nos meus vídeos, que é a quebra de estrutura, né? Ó. Então aqui, ó, ele vinha renovando máxima nessa região aqui. Ele vem sempre fazendo topo e fundo mais alto, né? Ancorado aqui na média, topo mais alto, fundo mais alto que o fundo anterior. E depois ele faz um topinho levemente mais alto, só que ele quebra a estrutura, galera, olha só. Né? Eu tinha até então esse topo mais alto aqui, mas ele vem e faz um fundo mais baixo, né? Na verdade um fundo mais alto que o fundo anterior. Então ele faz um fundo mais baixo, quebrando aqui a estrutura, certo? Ó, ele quebra a estrutura, só que ele vai depois e volta o movimento de alta, né? Ó, ele volta o movimento de alta, dando a entender que o mercado vai continuar na estrutura de alta. Só que depois, galera, o que acontece? Ó? Ele vai e renova essa máxima aqui, que eu tinha até marcado essa flecha, e então ele pega e renova uma mínima mais baixa do que a anterior, né? Confirmando aqui uma quebra de tendência. Só que então aqui a gente tem já a abertura do mercado americano, nesse horário aqui, ó. Deixa eu dar um zoom mais aqui pra gente conseguir ver a movimentação aqui do dia. Então a gente tem o mercado abrindo aqui às 10h30, né, nessa barra forte aqui de volatilidade, né, de bastante volatilidade. Vem buscar essa média aqui que é a VWAP, certo? E volta lá em cima para, né, continuar o movimento de alta ali. Então ele faz uma volta em V aqui, ó, se a gente levar aqui em consideração a abertura do mercado americano, ele faz esse movimento e faz uma volta em V. E essa volta em V que ele faz, então ele ativa um espelhamento. Um espelhamento ali, então se a gente pegar aqui, ó, essa mínima com essa máxima aqui, né, que ele rompe a estrutura e arma um pivô de alta, e se a gente puxar para cima, ó, aqui eu tenho o primeiro alvo, certo? E aqui eu tenho o segundo alvo, né? Então eu tenho o mercado trabalhando aqui em segundo alvo. Só que se eu venho aqui, ó, e jogo no 60, o que que eu tenho nos 60 minutos? Qual informação eu tenho? Eu tenho umas regiões aqui, certo? Ó. Antes dele chegar ali naquela região, eu tinha demarcado aqui as regiões, né, de suporte e resistência do macro, que eu falo bastante aí nos vídeos, as regiões PIN, né, que são os pontos de interesse de negociação. Então eu tinha essa fibra passando aqui, galera, ó. Tinha essa fibra aqui, se a gente pegar, né, esse movimento para cima, ó. Deixa eu ajustar a fibra aqui bem nessa mínima. Olha aqui. Então eu tenho o mercado que quebra a estrutura. Então o mercado ele começa a segurar aqui, ó, na região dos 76% dos 60, né, ó. Que é essa região aqui, ó, tá? Tinha até feito uma marcaçãozinha aqui. Nessa região dos 76%. E aí depois ele faz o que, né? Com a abertura do mercado americano, ele acaba rompendo de vez essa região. Mas eu já estava de olho ali. Porque o ponto ali que eu busco sempre ali de reversão é a região do 61.8 ou a região ali dos 76%, tá? Quem já me conhece aí sabe disso. Então olha só. Aqui a gente tem a fibra do macro, né? Ó, passando aqui, ó. Região dos 76%, ele vem aqui. Ele faz aqui como se fosse um topo duplo na região, ó, né? Ó, começa a pesar na região dos 76%. Lembrando, galera, que a retração de 76
ela não é uma linha em si, tá? Assim como a média móvel também, ela não é uma linha em si, mas ela é toda uma região, né? Então ele rompeu, o voo ali se manteve. Aqui o IFR começa a me entregar já uma fraqueza de movimento, tá vendo? O preço renovando máxima lá em cima e o IFR descendente. Então já começa a ficar ligado. Só que não dá pra gente entrar na operação porque já tá logo mais a abertura do mercado americano, segunda-feira, a Ásia vinha do movimento de alta, né? Então a gente tem que esperar aí o mercado americano abrir para diluir as informações para ver se realmente vai manter um movimento de alta, né? Se o mercado já não está esticado. Tá, então o mercado vem, começa a pesar, ó, né? Renova mais uma máxima, depois ele vem aqui, quebra essa estrutura do 5 aqui, ó, volta aqui. Só que aqui a gente tem muita média segurando, tem VWAP, tem média de 200, olha só. E aí, galera, acontece uma coisa aqui bem interessante, ó, né? Que aqui eu tinha a retração de 76%, que eu já posso tirar porque o mercado rompeu ali a região. E aí na abertura do mercado americano ele faz uma volta em V, como eu expliquei. Faz uma volta em V e ativa o espelhamento para cima. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a retração de Fibo. Então aqui eu tinha o primeiro alvo e aqui eu tinha o segundo alvo, certo? Só que se eu venho para o 2 minutos, galera, quando eu jogo no 2 minutos, para me filtrar mais aqui a estrutura de mercado, a microestrutura e até mesmo procurar uma região de compra, de compra não, de entrada, de venda, né? O que, que eu tinha aqui, ó? Eu tinha traçado essa outra região, que se eu volto aqui e olho lá no 60, ela é uma região de topo, ó. Então ele rompeu a região dos 76% aqui. E eu tinha o que aqui, ó? Eu tinha essa outra região de máxima aqui, ó, que eu vou traçar aqui um destaque de região, ó, né? Que aqui foi uma máxima, certo? Só que eu tinha também, galera, olha só aqui, ó. Se eu olho aqui, parece que não, mas aqui a gente tem uma região também de resistência muito forte, né? Uma região de resistência que aparece duas velas aqui deixando pavio, só que aqui é uma região de máxima, né? Se a gente for ver aqui, ó, tá? Então olha só, toda essa região. E aí o que que acontece, cara, quando o mercado chega ali na região, ó, olha só, né? Quando o mercado chega aqui na região, ele começa a pesar, né? Eu tô olhando aqui pelos 5 minutos, mas se eu jogo aqui nos 2 minutos, olha só, ele começa a fazer uma estrutura. E que estrutura é essa aqui, galera, que ele começa a fazer? Ele começa a fazer um ombro, cabeça a ombro, né? Ó. Olha só, vou tirar esse destaque daqui. Então, olha só. Ele renova a máxima aqui, né? Ele faz aqui, então, como eu mostrei ali, a volta em V, né? Ele ativa o espelhamento e ele atinge aqui o segundo alvo de Fibo. Então, olha só. Geralmente o Nasdaq, galera, uma peculiaridade que ele tem, ele respeita muito a região de 100% de Fibo, tá? Para quem não sabe muito sobre a respeito de FIBO e tal, eu tenho alguns vídeos aí que mostra dentro do nosso método FITAP a forma que a gente opera, né? Então a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza, além dos indicadores, e FIBO é uma delas, tá? Então o Nasdaq respeita muito aqui a região do 100%, né? Ali pode ser um ponto de inflexão do mercado, você pode procurar uma virada ali, né, contra a tendência. Então quando eu jogo nos 2 minutos, eu tenho essa confluência que eu começo a ver o que, galera? O mercado vem, né, renova a máxima aqui com a abertura do mercado americano, renova essa máxima, volta aqui testar a média de 20, né? Depois ele vem e renova uma outra máxima, olha só. Ele renova essa outra máxima aqui em cima. Só que se eu olho para o IFR aqui, ó, o IFR ele já está descendente, né? Ou seja, tem alguém mentindo aí. Eu tenho o mercado fazendo um movimento, só que o IFR está me mostrando que não tem tanta força assim no movimento, né? Então mais um movimento de exaustão. E aí, galera, olha só, se a gente olha aqui, ó, depois o mercado volta aqui, quebra a estrutura aqui embaixo, certo? Ele quebra essa estrutura, só que aqui eu tenho a média de 50 inclinada para cima, né, que é a média de 20 do 5. E aí depois ele volta lá em cima, olha só, tentando renovar a máxima lá, ó, né? Ele faz um topinho mais baixo, só que ele faz um topo mais baixo. E se eu venho aqui no IFR, galera, olha só, o IFR ele já está descendente, ou seja, ele já está inclinado para baixo, né? Então aqui foi o ponto aonde eu procurei a entrada. E onde é que foi a minha entrada? Foi justamente aqui, ó. A minha entrada foi justamente aqui nessa vela aqui, certo? Entrei aqui antes dele quebrar a estrutura ali. E o meu stop estava onde, né? Tava onde? Tava aqui acima da máxima
do dia, certo? Entrei aqui mais desalavancado, porque quando a gente está operando contra a tendência, né, o mercado eu tenho as médias todas alinhadas para cima, então isso me mostra o quê? Uma força do mercado, certo? Então, entrei com a mão reduzida aqui, obviamente, né, porque o mercado estava num movimento de alta, buscando o alvo ali para baixo dos 5 minutos. E qual era o alvo que eu estava buscando aqui, né? Se eu olhar aqui pelos 5 minutos, eu tinha aqui, ó, a média de... Eu tinha vários fatores que corroboravam aqui com a saída, né? Eu tinha aqui a média de 200 aqui embaixo. Apesar de eu ter aqui a média de 50 passando, VWAP, né? E média de 100, eu já tinha elas de uma forma mais flat, né? Ela não estava mais alinhada, virada para cima, com inclinação, né? Então já estavam flat. Então ali foi um ponto onde eu entrei ali vendido nessa região aqui, né, ó. Foi bem aqui nessa barra aqui, ó, depois que ele quebrou essa estrutura. Até ele volta ali tentar retestar, mas aí o próprio IFR aqui já tá mostrando aqui uma fraqueza, né? Até porque ele já estava ali abaixo da região dos 50, certo? Então procurei ali a minha saída ali foi basicamente aqui próximo da região da média 200, certo? Então essa foi a única operação que eu fiz hoje. Hoje não, ontem aliás, né? Uma única operaçãozinha, certeira, né? Utilizando price action, análise técnica. E depois disso aí o mercado desenvolveu, né? Mais à tarde tinha acho que 2 horas, 2 e pouquinho ali, discurso do Trump, mas eu já não estava mais operando, até porque já tinha feito a minha operação. Mas então, galera, uma sacada aqui para vocês aqui estudarem no fechamento de mercado é justamente a formação dessas estruturas, né? E se a gente olhar aqui também, ó, a gente tem a formação como se o mercado estivesse fazendo aqui, ó, uma bandeira, né? Meia irregular, mas uma formação de uma bandeira, ou até mesmo um triângulo assimétrico aqui, se você for ver, né? Ó. Uma bandeira aqui, ó, se eu pego essa linha e expando ela para cima, a gente tem aqui pelos 2 minutos uma bandeirinha, no qual ele também forma aqui um triângulo, né? Ó, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu pegar um triângulozinho aqui para ficar mais nítido, né? Ó. Olha só. Olha aqui, ó. Se a gente olha aqui, não, ele está formando aqui um triângulo na região, ó. Pegando essa estruturinha aqui, então ele forma aqui um triângulo e ao mesmo tempo ele já vem e forma uma bandeirinha, né? Então você vai trabalhar com a quebra de estrutura. Valdir, mas está contra as médias. Está contra as médias, mas você tem aqui a confluência de que o mercado está numa região de máxima dos 60, né? E você tem aqui divergência dos indicadores, né? Então você procura uma entrada aí. Ou até mesmo uma entrada mais segura aqui, uma entrada mais técnica, seria até mesmo aqui, ó. Quando o mercado ele quebra aqui essa estrutura, certo? Ele volta aqui para retestar a região, ó. E eu já tenho o alinhamento da média de 9 abaixo da 20, apesar de estar 50 aqui, né? Então o mercado já mostrando aí uma força forte vendedora. Então você poderia até entrar aqui, né, de repente na quebra dessa estrutura com o stopzinho aqui em cima, né? Você não vai colocar o stop aqui em cima até porque fica longe, né? E o mercado já tem quebrado aqui, mostrado um movimento aqui de baixo. Tá, galera? Então esse aí foi o vídeo de hoje. Um vídeo curto, breve, né? Mas com bastante conteúdo aí para vocês estudarem aí no fechamento de mercado, beleza?